Gênesis 43. A segunda viagem ao Egito. Gênesis 43 versículo 1. A fome continuava rigorosa na terra. Gênesis 43 versículo 2. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Gênesis 43 versículo 3. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Gênesis 43 versículo 4. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Gênesis 43 versículo 5. Mas, se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Gênesis 43 versículo 6. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? Gênesis 43 versículo 7. E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Gênesis 43 versículo 8. Então disse Judá a Israel: seu pai, deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Gênesis 43 versículo 9. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele, podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Gênesis 43 versículo 10. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Gênesis 43 versículo 11. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Gênesis 43 versículo 12. Levem prata em dobro, e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Gênesis 43 versículo 13. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Gênesis 43 versículo 14. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Gênesis 43 versículo 15. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Gênesis 43 versículo 16. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Gênesis 43 versículo 17. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Gênesis 43 versículo 18. Eles ficaram com medo, quando foram levados à casa de José, e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Gênesis 43 versículo 19. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram a entrada da casa. Gênesis 43 versículo 20. Ouça, Senhor. A primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Gênesis 43 versículo 21. Mas, no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco. Gênesis 43 versículo 22.
além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Gênesis 43 versículo 23. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Gênesis 43 versículo 24. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Gênesis 43 versículo 25. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Gênesis 43 versículo 26. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Gênesis 43 versículo 27. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Gênesis 43 versículo 28. Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Gênesis 43 versículo 29. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Gênesis 43 versículo 30. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e, entrando em seu quarto, chorou. Gênesis 43 versículo 31. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Gênesis 43 versículo 32. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Gênesis 43 versículo 33. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Gênesis 43 versículo 34. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.